Graças e paz, povo de Deus, tudo bem com você? Voltei para mais um momento de meditação da Palavra do Senhor. Meu nome é a pastora Regiane Costa e seja muito bem-vindo a esse canal. Antes de começar, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, porque assim você também me ajuda a abençoar muito mais pessoas, amém? Então a mensagem de hoje é uma mensagem que o Senhor falou ao meu coração quando eu estava meditando sobre a adoração. Por quê? Porque na verdade todo final do ano, todo mês de dezembro eu gosto de deixar para adorar a Deus, para agradecer ao Senhor, né? Não que durante o ano a gente não agradece, né? Na verdade a gente tem que agradecer sempre. Mas o mês de dezembro eu deixo específico para agradecer por tudo que o Senhor fez durante todo o ano. E meditando, né, na palavra de Deus e adorando ao Senhor e louvando Ele, engrandecendo o seu nome, eu comecei a meditar, queridos, na nossa forma de cultuar a Deus, na nossa maneira de entregar ao Senhor o nosso culto racional, como diz a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Isaías, no capítulo 6, um versículo bastante até conhecido, né, um texto bastante conhecido por todos nós. No capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvis de fato e não entendeis? Vedes em verdade, mas não percebeis? Aqui é Deus falando com o profeta Isaías. Aqui, essa passagem bastante conhecida, amados, nós vemos a experiência que o profeta Isaías teve com o Senhor, né? Aqui Isaías, ele estava na casa do Senhor, como fala, a casa se encheu de fumaça. Se fala que a casa se encheu porque ele estava na casa do Senhor. E naquele momento, Isaías, quando ele viu toda aquela glória, quando ele viu toda aquela majestade do Senhor, ele percebeu nele que ele era um homem de lábios impuros. Ele percebeu nele que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Muitas vezes, queridos, nós estamos na casa do Senhor e nós percebemos que nós somos também pessoas de lábios impuros e estamos habitando no meio de pessoas de impuros lábios. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, assim como Isaías, nós temos essa percepção de perceber que nós temos os lábios impuros, que nós habitamos no meio de um povo que também tem lábios impuros. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, não é só os lábios impuros, não é só, como Isaías falou aqui, habitar, como ele reconheceu, no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando você tem essa ideia, quando você tem esse entendimento que você habita no meio de pessoas que têm impuros lábios, você também percebe que você também tem impuros comportamentos, né? Não é só impuras são as palavras, mas impuros também são os comportamentos. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Por quê? Porque quando Isaías ele teve essa visão, ele entendeu nele e para ele que ele não deveria estar naquele lugar. Ele viu a santidade de Deus, tanto que ele fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Ele fala que ele viu a glória do Senhor, que ele viu os serafins. Então Isaías ele fala de toda uma visão que ele percebeu, que ele viu. E aí ele fala: poxa vida, eu sou um homem impuro, eu estou no meio de pessoas que têm um comportamento impuro. Então ele reconheceu, só que já automaticamente voou um serafim para ele e tocou nos lábios dele, né? E deu a ele e falou assim: olha, o teu pecado foi perdoado. Então naquele momento que o pecado dele foi perdoado, que o pecado dele foi expiado, como está falando aqui na palavra do Senhor,
o Senhor falou assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Naquele momento, Isaías falou: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, porque ele entendeu que o pecado dele foi expiado, mas antes disso ele entendeu que ele estava em um lugar santo, ele viu algo santo e que ele não estava adequado para aquele lugar santo. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, queridos, como eu falei para vocês, no meu momento de meditação, de adoração, de agradecimento ao Senhor, Deus me fez perceber que nós, como igreja, como povo de Deus, muitas vezes nós estamos na casa do Senhor como estava Isaías. Nós estamos vendo a majestade do Senhor, de um Deus santo, santo, santo. Só que naquele momento nós acabamos tendo um comportamento de pessoas impuras, um comportamento impuro, assim como Isaías percebeu que ele estava no meio de pessoas que tinham comportamentos impuros. Também Isaías percebeu que saía dos seus lábios palavras impuras. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos rever a forma como nós estamos cultuando a um Deus tão santo. A palavra de Deus fala que os serafins são seres que adoram a Deus, que são seres que estão diante da glória de Deus, de tal forma eles estão diante da glória de Deus, que olhando para eles é como se eles estivessem em chama. Tamanha é a santidade. E aqui a própria palavra fala que eles cobriam os olhos, eles cobriam os pés. Então fala de uma santidade, de um grau de santidade extremo. E nós, quando estamos na casa do Senhor, qual tem sido essa nossa percepção do grau da santidade de Deus? Lá em Eclesiastes, no capítulo 5 e no verso 1, vai falar algo muito interessante, um versículo até bastante conhecido por nós, mas pouco praticado por nós. Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 1, diz assim, ó: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Será que nós, como povo de Deus, que tem um conhecimento da santidade do Senhor, temos guardado o nosso pé quando entramos na casa de Deus? Será que nós, como povo de Deus, temos guardado o nosso pé, temos tomado cuidado da forma como nós andamos, temos tomado cuidado com o que falamos, temos tomado cuidado com a maneira como nós nos comportamos dentro da casa de Deus? Nós precisamos entender que nós estamos num lugar santo. Nós precisamos entender que aquele local foi consagrado como casa de Deus para Deus ser adorado ali. E aqui fala assim, ó: quando entrares na casa do Senhor. Então há em nós um cuidado para nos achegar, para ouvir, porque ouvir a palavra de Deus é melhor do que sacrificar. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Às vezes chegamos à casa de Deus querendo oferecer sacrifícios de tolo. Queridos, quando e em qual momento que se mudou os padrões de adoração a Deus? Deus, ele é espírito, está escrito lá em João, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então há em nós e precisa haver em nós uma reverência para adorar o nosso Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 3 e no verso 5, olha o que o Senhor fala para Moisés. Êxodo 3, versículo 5. E disse: não te chegues para cá. Quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente: não se chegue para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amados, quando chegamos à casa de Deus, precisamos entender que aquele lugar é lugar santo. Então precisamos vigiar com os nossos comportamentos. Precisamos tomar cuidado. Porque a forma como nós entendemos e ministramos o culto ao Senhor revela a qualidade da nossa fé e a percepção que temos da santidade de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós precisamos sim ter liberdade e ser espontâneos em adorar a Deus. Só que quem define os padrões de como deve ser o culto é Deus. Não mudou, nada mudou. Então é Deus que define como ele quer ser adorado, é Deus que define como ele tem que ser glorificado, é Deus que define os padrões de santidade, de pureza para estarmos naquele lugar. Então a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, ela nos diz como nós devemos estar. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, vamos lá em 1 Pedro comigo, você vai entender aonde eu quero chegar? 1 Pedro, no capítulo 2, vamos ler o 5 e o 9. 1 Pedro, capítulo 2,
O 5 e o 9 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. E sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O versículo 9 fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós entendemos aqui, e lá em Apocalipse 1:6, vamos lá em Apocalipse 1:6, olha que coisa mais linda. Fala assim, Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Ou seja, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes. Lá em 1 Pedro fala que nós somos constituídos sacerdócio real. Será que nós compreendemos o peso que há sobre nós de sermos sacerdotes? Será que nós sabemos como o sacerdote se portava para entrar no Santo do Santo? Será que nós entendemos que o sacerdote, ele tinha um padrão de santidade, um padrão de comportamento elevado? Será que nós entendemos isso? Eu quero deixar esse desafio para você nesta manhã, de você ir lá e estudar quais eram os padrões que os sacerdotes tinham que exercer e ter para entrar no santuário, para entrar no Santo dos Santos e para entrar no lugar santíssimo. Por quê? Para nós termos a noção de como temos que nos comportar na casa de Deus, diante do Senhor. Aqui Isaías, olha que coisa interessante. Aqui no versículo 9 ele fala assim, ó, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vede em verdade, mas não percebeis. Queridos, precisamos estar alertas, precisamos estar atentos. O tema dessa mensagem hoje, e eu coloquei um tema bastante peculiar para chamar a sua atenção, o tema que eu dei foi o cardápio dos cristãos, o cardápio dos crentes. Por que eu coloquei esse tema peculiar? Queridos, para analisar comigo. Quando chegamos à casa de Deus, quando estamos ali diante do Senhor, nós vamos ali para cultuar. O sacerdote, ele tinha uma preocupação em estar vestido adequadamente. Ele tinha uma preocupação em estar adequado para aquele lugar. Então, naquele momento, era o momento que ele parava tudo para estar adequado. Ele olhava para ver se todas as suas vestes estavam conforme o padrão e conforme tinha que ser, né? Era colocado sobre ele um sininho para que se ele entrasse no lugar santíssimo e se aquele sininho parasse de tocar, eles tinham que puxar a corda porque ele tinha sido morto, porque ele tinha entrado ali de uma forma errada, ele tinha entrado ali em pecado. Então eu quero que você, na sua casa, você pegue a palavra do Senhor, vai ser a sua tarefa, para você ver como o sacerdote, ele entrava. Outra coisa, o sacerdote oferecia não apenas um, mas ele oferecia vários sacrifícios. Quando ele entrava, ele tinha que lavar as suas mãos. Tem vários rituais que eram cumpridos ali, que o sacerdote precisava fazer antes de entrar no lugar santíssimo, tá? Ele entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Mas eu quero que você pesquise isso. Eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Por quê? Porque nós sabemos, e a palavra de Deus também nos fala, lá em 1 Coríntios, no capítulo, vamos lá, eu vou aqui. Eu uso o tablet, eu uso a Bíblia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, eu até usei no meu vídeo passado, no capítulo 10 e no versículo 11, diz assim, ó, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Só até aqui. Tudo que nós vemos no Antigo Testamento, todas as leis, tudo que nós vemos, a forma como o sacerdote se comportava, os padrões de santidade, de pureza, a forma como ele tinha que estar ali, nós sabemos que são figuras para aviso nosso. E foi escrito para aviso nosso. Se foi escrito para aviso nosso, é porque nós temos que também ter um grau e um padrão de comportamento elevado. Você não concorda? O que eu quero dizer com isso? Como eu falei, por que eu coloquei esse tema de cardápio dos cristãos e cardápio dos crentes, você vai entender. Queridos, quando chegamos à casa de Deus para adorar a um Deus santo, 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 qual tem sido o meu e o teu comportamento diante de tudo que nós vimos aqui na palavra de Deus? Diante de tudo que nós entendemos que nós precisamos estar diante do Senhor em santidade.
Muitas das vezes nós chegamos na casa de Deus, queridos, e nem dobramos os nossos joelhos para orar. Ficamos batendo papo com o nosso irmão. Chegamos àquele lugar santo, aonde Deus está ali e merece ser reverenciado. Chegamos e vamos bater papo. É interessante que na hora do culto, na hora que a palavra também está sendo ministrada, estou falando de alguns detalhes de algo que eu sei que acontece não só na minha, mas acontece em várias outras igrejas. Na hora que a palavra é ministrada, é o momento em que mais as pessoas vão tomar água. É o momento em que mais as pessoas vão ao banheiro. É o momento que mais as pessoas gostam de conversar com um amigo que está do lado. Na hora do culto, na hora de adorarmos ao Senhor, na hora do louvor, é o momento em que nós sacamos o nosso celular do bolso e vamos postar nos stories aquele momento. Queridos, que reverência tem sido essa? Há necessidade, se o culto está sendo gravado, de eu pegar o meu celular e postar nos stories aquele momento de louvor? Há necessidade de eu pegar o meu celular e postar o que o pastor está falando nos meus stories? Não. Há necessidade. Por que eu falei? Por que eu coloquei o tema como cardápio? Porque, queridos, hoje nós vemos muitas pessoas que não vão mais à igreja. Por quê? Porque nós, como cristãos que estamos na igreja, pegamos e preparamos o cardápio para aquele que não foi. Que cardápio é esse? A pessoa está lá sentada na casa dela e fala assim, deixa eu ver, o culto está sendo gravado, mas eu vou lá nos stories ver o que estão colocando. Deixa eu ver qual que é o cardápio de hoje. Aí ele vai lá simplesmente olha algo que você postou nos stories. Ai, não, mas essa igreja grita demais, esse louvor tá muito alto. Deixa eu ver os stories de outra igreja. Vai lá, tá lá. Não, esse pastor tá pegando muito pesado, falando de pecado. Não, deixa eu ver outros stories. Vai nos stories de outra igreja. Mas essa igreja é muito escura. Mas essas paredes são pretas. Mas tem muita luz. Não. Deixa eu ver esses stories aqui dessa outra igreja. Gente, nós que estamos ali para cultuar a um Deus santo, preparamos o cardápio para aquele que não foi no culto. Você já parou para pensar nisso? E aí ele fica escolhendo qual que ele vai. Acho que a semana que vem eu vou nessa, porque, olha que culto mais tranquilo. Olha só, o povo é animado, é avivado. E vai? Não vai. Não vai, queridos. O culto já está sendo gravado. Se ele quisesse, ele ligava, porque ele sabe que está sendo gravado o culto. Mas ele não tem nem a capacidade de ligar para assistir o culto. Ele prefere ver os stories que eu e você muitas vezes postamos. Então, queridos, vamos tomar cuidado, porque às vezes nós achamos que é uma falta de reverência quando alguém está com o celular na igreja. Às vezes nós achamos que é uma falta de reverência quando alguém chama a nossa atenção na hora do culto. Mas espera aí, não é falta de reverência diante de Deus quando eu mesmo pego o meu celular e interrompo aquele momento de adoração para postar alguma coisa nos meus stories? Isso não é falta de reverência? Isso não é falta de temor a Deus? Então nós precisamos rever os nossos valores, nós precisamos rever a forma como nós estamos adorando ao Senhor. Que culto tem sido esse de santidade, de adoração que nós temos entregado a Deus? Eu entendo que quando Isaías ele fala assim, eu habito num povo, eu habito, ou seja, eu estou no meio, não é porque todo mundo faz que eu vou fazer, não é porque a maioria faz que eu vou fazer. Eu lembro que no vídeo passado, ainda lembrando algumas coisas que eu falei aqui, eu lembro que eu falei assim, que Deus não se agradou da maioria deles. Lembra disso? Então não é porque a maioria faz que eu vou fazer. Queridos, precisamos ter temor, precisamos ter reverência na casa de Deus. Poxa vida, eu imagino Deus lá do céu, recebendo o teu louvor, recebendo a tua adoração. E de repente esse momento é interrompido por quê? Porque nós queremos mostrar para aquele que ficou em casa como o culto está sendo abençoado. Se ele quiser ser abençoado, que ele vá à igreja. Meu Deus do céu! Que ele se levante e vá cultuar a Deus. Queridos, não estou falando aqui contra o Instagram, contra a Face, pelo contrário. Até porque hoje todos esses meios de comunicação nos ajudam a evangelizar. Todos esses meios de comunicação hoje nos ajudam a disseminar a palavra de Deus de uma forma muito mais rápida e isso é maravilhoso. Mas eu estou falando aqui em um momento em que eu estava em meditação, adorando ao Senhor e pensando a Deus e falando, Senhor, como é bom estar aqui, como é bom te adorar, como é bom levantar louvores ao teu nome. E aí eu comecei a pensar que na casa de Deus, muitas vezes, esses momentos são interrompidos. Queridos, antes de começar o culto, nós estamos muitas vezes no Instagram, no Face, no WhatsApp. Às vezes o culto já começou e nós estamos preocupados em mandar mensagens.
Aquele lugar ali foi consagrado para adoração. Aquele lugar ali foi consagrado para adorar a Deus. Não se preocupe com mais nada, porque o culto já está sendo gravado. Por que que nós temos que interromper o nosso contato com o nosso Salvador, pegando o celular para postar stories, para postar isso ou aquilo? Será que nós não paramos para pensar que o nosso Deus também, como ele se sente neste momento? Assim como eu acho que é uma falta de respeito alguém me interromper na hora que eu estou adorando a Deus, será que Deus também não vê da mesma forma? Então, querido, esta é a palavra que eu tenho para nós, para mim, para você nesse dia. Vamos ser reverentes, vamos guardar o nosso pé quando entrar na casa do Senhor. Vamos ser como Isaías, vamos perceber em nós o que nós estamos fazendo que não está agradando a Deus. Às vezes saímos do culto do mesmo jeito que nós chegamos. Por quê? Por causa do louvor? Por causa da palavra que não foi boa? Pare para pensar. Qual tem sido o nosso comportamento durante o culto? O que nós temos feito? Então, que isso sirva como aviso, porque a palavra de Deus, ela nos traz um alerta. Foi um alerta para mim. Eu falei, Senhor, já que o Senhor está puxando a minha orelha, eu vou chamar os meus irmãos. Como eu sou uma boa irmã, vou chamar os meus irmãos para que o Senhor puxe a orelha deles também. Porque, queridos, hoje em dia, infelizmente, é o que nós mais temos visto. Você já parou para pensar como as pessoas hoje, o que elas fazem no culto? Como nós conseguimos adorar a Deus e receber de Deus aquilo que Deus tem para nós, se nós mesmos interrompemos durante o culto o mover de Deus? Estamos preocupados com outras coisas. Então, vamos repensar, vamos rever como nós temos adorado ao Senhor. Vamos guardar verdadeiramente o nosso pé, vamos perceber como estão os nossos lábios. E também não é porque a maioria faz que nós vamos fazer. Não é. Então que nessa manhã, essa palavra do Senhor fique no teu coração, que sirva para a tua meditação. Eu sei que muitos não vão gostar, porque muitos fazem isso. E não vão deixar de fazer, não vão deixar de postar, não vão deixar de colocar nos stories. Não vão deixar. Amém, meu querido? Continue. Mas pare e medite, pense como tem sido o teu culto a Deus. Vá lá na palavra de Deus, como está falando aqui em 1 Coríntios, que tudo aquilo foi escrito para aviso nosso, e veja como eles adoravam ao Senhor. Eu creio que Deus ainda continua sendo santo. Eu creio que o nosso Deus ainda continua merecendo reverência. Eu creio que o nosso Deus ainda continua merecendo temor na casa dele. Então, se você, assim como eu, acredita que essa palavra, ela é sincera, ela é verdadeira, ela continua, Deus não mudou, então nós também precisamos mudar o nosso comportamento. Precisamos estar diante de um Deus que é santo, de forma santa, e ter palavras santas e também comportamentos santos. Amém, meu queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que essa palavra fique guardada no seu coração, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar e se inscrever nesse canal. Que Deus abençoe grandemente e ricamente a sua vida.